O Espírito Santo é uma fonte de água viva que jorra dentro daquelas pessoas que o buscam. Que a palavra de Deus venha gerar vida em você agora também. Vamos pedir a direção a Deus para que Ele ilumine o nosso entendimento sobre esse capítulo 16 do Evangelho de João. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, nos dar o entendimento da Tua palavra e assim fortalecer nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Então ele diz assim no versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Então, o Senhor Jesus já estava advertindo aos seus discípulos o que viria pela frente, os problemas que eles iriam passar, enfrentar, né? Por isso que ele falou, não escandalizeis. Ele estava preparando os discípulos para as grandes lutas que viriam pela frente. E que grandes lutas, né? Iriam matar, iria fazer coisas terríveis, mas por quê? Aquelas pessoas que estavam fazendo mal não conheciam o Pai. E olha que eles estavam, como aqui está escrito, né? Cuidará fazer um serviço para Deus. Quer dizer, aquelas pessoas fazendo mal ainda pensavam que estavam fazendo algo de bom para Deus, mas era o engano. É o engano da religião, é o engano de muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje. Nós ouvimos muito falar daquelas pessoas chamadas desigrejadas, aquelas pessoas que não se agradaram de nenhum lugar onde elas estavam, decidiram abandonar a fé no sentido da igreja, abandonar a sua congregação e agora estão em suas próprias casas, buscam a Deus à sua maneira, do seu jeito, o que eu não acredito que seja capaz. Eu não acredito que a pessoa consiga de fato, no meio, né, que nós vivemos, de tanta informação, de tantos recursos, de tantas distrações, que a pessoa consiga manter uma fé pura e verdadeira. Mas há quem se engane com isso e pense que está tudo bem. E como o próprio Senhor Jesus está falando, aqueles homens iriam matar os discípulos, apóstolos, e pensando que estava fazendo um bem a Deus. No 4. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, está aqui uma das maiores promessas para aqueles que buscam o Senhor Jesus, né? Que creem no seu sacrifício, que creem na cruz, na vitória da cruz. E ele deixou o Espírito Santo, ele deixou o Consolador. O Bispo Macedo diz assim: vos convém que eu vá. A dor e a tristeza dos discípulos pela separação do Senhor Jesus seriam recompensadas com a vinda do Consolador. A presença física do Salvador era limitada ao tempo e ao lugar, pois ele estava vivendo neste mundo como ser humano, mas ao ser elevado aos céus, o Senhor enviaria o Espírito Santo, que desceria de forma ilimitada para os auxiliar seus filhos. A partir desse momento, o Espírito não apenas consolaria os discípulos, mas como também os capacitaria a vencer todas as dificuldades que viriam pela frente. Do mesmo modo, em qualquer geração ou cultura, aquele que quiser andar pela fé, além de se tornar apto a isso, receberá a assistência contínua do Mestre dentro de si. Isso mostra que o Espírito Santo cumpre a tarefa de preencher de um modo perfeito toda a ausência que o Mestre deixou ao ascender aos céus. A parte B. Quem é o Consolador? O Espírito Santo é Deus, portanto, é dotado dos mesmos atributos
do mesmo poder do Pai e do Filho. Isso significa que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela carrega dentro de si não apenas ele, mas também o Pai e o Filho. Deus sempre desejou manter comunhão com a sua criatura, mas isso se tornou inviável devido ao pecado de Adão e Eva, no Éden. Diante disso, o mais próximo que o Senhor havia chegado até então da humanidade foi quando habitou no tabernáculo num templo em Jerusalém. E tá aí as referências para que você possa ler. Mas a partir da vinda do seu Filho ao mundo e da descida do Espírito Santo, o seu sonho pôde finalmente se concretizar, pois quando alguém recebe o Espírito Santo, o eterno Deus passa a habitar plenamente em seu interior. E essa é a maior proposta do Evangelho do Senhor Jesus, é que você possa ser um abrigo para o Espírito Santo. Então ele repousa sobre aqueles que o buscam. No 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, 3 coisas importantes, né? Que ele irá convencer o mundo do pecado. Por mais que você às vezes tente falar para uma pessoa que o que ela está fazendo está errado, mas se o Espírito Santo não confirmar isso nela, as palavras vão ser em vão. Então, o trabalho de convencimento não é nosso, mas é do Espírito. Por isso que a palavra de Deus desempenha um papel tão importante, porque ela vai entrar na vida daquele servo disposto a se arrepender, a se entregar, e Deus vai fazer a obra nele. E a segunda coisa, né? Da justiça, porque nós não veremos mais, mas o Espírito Santo foi enviado como forma de justiça, para que ele possa habitar em nós e possamos viver como o próprio Senhor Jesus viveu nessa terra. E depois do juízo, porque toda injustiça, ela tem por detrás o diabo ali atuando. Então, Deus veio para julgar o diabo. Por isso que nós temos uma autoridade sobre ele, um poder. No 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por isso que hoje, os seus servos que estão cheios do Espírito Santo, quando eles falam de algo, eles não falam por ele mesmo. Até porque, por exemplo, se eu falar dos meus conhecimentos, eu não vou conseguir te ajudar. Mas se eu permitir ser apenas um canal, onde o Espírito Santo pode transmitir através de mim a sua mensagem, então você vai receber, o teu espírito vai mudar, vai se avivar. E é isso que o Espírito Santo quer, um canal aberto, um canal livre, para que ele possa falar consigo. Ele diz no 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis. E outra vez, um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, ele estava falando sobre a sua morte e ressurreição, mas também a sua subida aos céus. No 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me ver-me-eis. Portanto vou para o Pai. Porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. No 19, conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhe, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? No 20, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por um pouco de tempo, aqueles que estavam fazendo mal a Jesus tiveram alegria no coração deles, porque viram que aqueles que estavam atormentando eles estavam morrendo. Mas mal sabiam eles que
Aquela cruz, aquela morte, simbolizaria a vitória sobre o inferno, sobre o diabo, sobre tudo. Aqueles discípulos que estavam vendo a morte do seu Cristo estavam chorando, lamentando a sua morte. Mas passado aquele tempo, quando ele se revelou ressuscitado, houve alegria. Já não houve tanta alegria para aqueles que crucificaram Jesus, que esperava que ele morresse e que aquele assunto a respeito de Jesus, o Cristo, viesse morrer completamente. Pelo contrário, aí é que tomou mais força, aí que esse trabalho tomou tanta proporção que hoje, passado tantos anos, né, tantos milênios, e nós continuamos pregando, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Então, ele converteu a tristeza em riso, em alegria. Assim, ele também converte, por exemplo, a vida de um pecador, a vida de uma pessoa que tem a vida toda destruída pelo mal, e ela se encontra com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus converte a sua tristeza em alegria, a sua dor em paz, faz essa pessoa ter vida nova. Olha o 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Quer dizer, ele usou o exemplo da mulher que está tendo um filho homem. Naquele tempo, filho homem era motivo de muita alegria, muita alegria. Então, ele usou esse exemplo, né? Aquelas dores todas que ela sentiu são afagadas, são abafadas pela alegria de ter o seu filho no colo. O Bispo Macedo diz assim: chorar, lamentar e se entristecer. Essas expressões declaram o grande sofrimento pelo qual os discípulos iriam passar durante o martírio do Senhor Jesus. A crucificação e a morte do Messias alegraria seus inimigos, visto que eles teriam um breve momento de vitória. Contudo, o que parecia derrota, na verdade, seria a maior vitória do Altíssimo no mundo. A analogia da dolorosa experiência da mulher em trabalho de parto ilustra bem esse momento. Isto é, o recém-nascido, por um momento, foi motivo de dor, passa a ser a razão da alegria. Do mesmo modo, as aflições que hoje não compreendemos se transformarão em alegria indizível ao serem suportadas com fé e perseverança. Amém? E que assim seja. No 22. Assim também vós, agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Tá vendo? Por mais perseguições que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo possa sofrer, ninguém consegue tirar a alegria dela. Por isso que aqueles que olham para quem é cheio do Espírito Santo sentem tanto ódio, tanta raiva, porque eles buscam de todas as formas tirar a alegria daquela pessoa e não pode, porque ninguém pode tirar o Espírito Santo de uma pessoa. No 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vou-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E o Espírito Santo, através do Senhor Jesus, ele estava falando para aqueles homens, para aquelas mulheres que eram seus discípulos, apóstolos, que o que eles deveriam pedir era o Espírito Santo. Então, se eles estavam pedindo algo, era algo talvez terreno, mas o Senhor Jesus estava falando que eles deveriam pedir com sabedoria, quer dizer, pedir o Espírito Santo para eles. No 25, disse-vos isto por parábola, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que
alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus iria enfrentar momentos de terror, momentos difíceis, e ficaria sozinho, porque os seus discípulos iriam fugir diante daquelas perseguições. Mas como ele mesmo falou, não, ele nunca estaria só. E ele falou: olha, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você entende, quando você está em Jesus, então você tem a vitória de Cristo em você. Você tem a plenitude de Deus em você. O Bispo Macedo, para nós encerrarmos, diz assim: paz em meio às aflições. O Senhor Jesus afirma que angústias e aflições estarão presentes por toda a vida do ser humano. No entanto, a comunhão com Ele assegura paz e descanso interior permanentemente. O próprio Salvador enfrentou a oposição dos mais poderosos da sua época e mesmo prestes a encarar a morte, sua alma descansava na certeza da vitória. Isso mostra que o triunfo do Senhor Jesus sobre todas as forças do mal é a garantia do nosso triunfo também. Isto é, por mais perseguições e pressões que o diabo imponha sobre nós, ele é e sempre será um inimigo derrotado. Nunca houve nem haverá alguém que professe a fé genuína e tenha uma vida de facilidades. Contudo, o segredo para vencermos as dificuldades está na forma como as enfrentamos. Se tivermos bom ânimo, seremos encorajados a crer que nenhuma aflição poderá nos destruir. Veja a referência de Romanos 8,37. Além disso, nos tornaremos mais fortes, mais experientes e mais próximos de Deus. E que assim seja. Por isso, guarde sua fé, guarde seu coração, siga em frente. Jesus está muito perto de voltar e quando ele voltar, ele quer achar você pronto. Tá certo? Que Deus abençoe e ilumine você.